Olá pessoal, começando mais uma videoaula. E nessa videoaula eu vou falar sobre o ângulo entre vetores, tá? Então, se eu te der um vetor V e um vetor U, de forma que esses vetores U e V, tá? Seja em R2, em R3, tenham a sua origem coincidindo. Esses vetores vão formar ângulos, né? Vão formar esse ângulo interno e esse ângulo externo. Quando eu falo do ângulo em vetores, sempre que eu estiver falando, calcule o ângulo entre os vetores, eu estarei falando do menor ângulo, ou seja, eu estarei falando desse ângulo aqui interno. Então, eu estarei falando desse ângulo. É importante mencionar que esse ângulo entre vetores será um ângulo que vai variar, tá? Entre 0 graus e 180 graus. Como assim, professor? Mas se os vetores estiverem assim, por exemplo, está o vetor U aqui e aqui está o vetor V. Então o ângulo aqui é maior do que 180? Não. O ângulo que a gente está pegando é o menor dos ângulos. Então vai ser esse ângulo que a gente vai calcular, que é um ângulo menor do que 180. Então, o ângulo entre vetores vai ser um ângulo entre 0 e 180 graus, podendo ser 0, podendo ser 180. Tá bom? Então, inclui o 0, inclui o 180, de 0 a 180, incluindo 0 e 180. Intervalo fechado. Legal? Então, tendo entendido o ângulo entre vetores, antes de eu falar mais sobre o ângulo entre vetores, eu vou fazer alguns vídeos sobre esse tema. Eu queria que a gente relembrasse uma coisa. Como que eu faço para passar de graus para radianos, ou de radianos para graus? Né? A gente tem um ângulo em mais de uma unidade de medida aqui. A gente sabe que π radianos equivale a 180 graus, certo? Então, se eu falar para você, o ângulo de 90 graus equivale a quanto em radiano? Então, 90 graus equivale a quanto em radiano? Você vai simplesmente, uma das maneiras de resolver isso é falar, ué, metade de 180 é 90. Então, em radiano, né, metade de π é π sobre 2. Então, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Tá? Então, metade de 180 graus é 90. Então, metade de π radianos é π sobre 2 radianos. Né? Então, são essas unidades de medida. A medida que você precisa saber é que π radianos equivale a 180 graus. Uma outra maneira de determinar isso, e isso é feito muito na escola, tá? É utilizar uma regra de 3. Você sabe que π radianos equivale a 180 graus. Então, por exemplo, 45 graus equivale a quantos radianos? Então, 45 graus equivale a x radianos. Então, π radiano está para 180, assim como x radiano está para 45. E aí você resolve a regra de 3 e obtém o valor de x em radiano, o valor do ângulo de 45 graus em radianos. Então, isso aqui vai ficar, ó, 180 vezes x é igual a 45 graus vezes π radiano. Pega o 180 e passa para o outro lado dividindo, não é isso? X é igual a 45 vezes π radianos dividido por 180 graus. Simplificando essa fração, né, divide por 45 em cima dá 1, divide por 45 embaixo dá 4. 4 vezes 45 dá 180. Certo? Então, dá 1/4 vezes π radianos. Ou seja, 1 vezes π dá π, então fica π sobre 4 radianos. Conclusão, 45 graus equivale a π quartos radiano. Tudo bem? Então, você precisa saber passar de radiano para grau, porque hora a gente vai estar trabalhando com ângulo em radianos e outra hora trabalhando com ângulos em graus, tá? Do ângulo entre vetores, que é entre 0 e 180. Então, só para a gente fazer um testezinho aqui,
Falar que um ângulo entre vetores é um ângulo sempre entre 0 e 180 é a mesma coisa que falar que é um ângulo entre 0 radianos e π radianos. Então, você pode ver que muitos livros vão colocar que o ângulo θ está entre 0 e π, tá bom? 0 e π radianos. Legal? Então, é muito comum também que a gente use alguns ângulos específicos, tá? E é bom fazer um resuminho sobre isso aqui para vocês, tá? Eu sei que π radianos é 180, equivale a 180 graus. Então, 90 graus é metade, então é π sobre 2 radianos. Se eu tiver 45 graus, então é π quartos radiano. Se você pegar 180 dividido por 4, dá 45. Se você tiver 60 graus, então vai ser π terços radiano. 180 dividido por 3 dá 60. E se você tiver 30 graus, vai ser π sextos radianos. 180 dividido por 6 dá 30 graus. É isso? Então, esses são os mais utilizados. Ângulo de 180, 90, 45, 60 e 30. Tá? Então, é muito comum a gente falar π radianos, você já sabe que são 180 graus. Π sobre 2 radianos, já sabe que são 90. π quartos radianos, 45. π terços radianos equivale a 60. E π sextos radianos equivale a 30 graus. Tá bom? Então, entendendo a diferença de grau para radiano, como passo de grau para radiano, lá, usando a regra de 3 ou não, mas é importante que você conheça. Então, eu falei que o ângulo de vetores tem que estar entre 0 e 180 graus, ou entre 0 e π radianos, tá? E que o ângulo entre vetores vai ser sempre o menor ângulo que a gente encontrar entre eles. Por isso, vai ser um ângulo sempre entre 0 e 180. Bom, tem alguns casos específicos que a gente vai falar. Então, vamos lá. Primeiro, se o ângulo for de 180 graus. Tá? Então, o extremo, o ângulo de 180 graus, ou seja, o ângulo de π radianos, ou 180 graus. Se o ângulo for de 180 graus, o que a gente vai ter? A gente tem dois vetores que formam 180 graus. Então, está aqui o meu vetor U, o meu vetor V, e se eles formam 180 graus, isso significa que os dois vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Ou seja, os dois vetores têm as mesmas retas suportes, né? Eles estão em cima da mesma reta, suporte. Por isso, eles têm a mesma direção, mas eles têm sentidos opostos, pois cada um aponta para um lado. Então, nesse caso, a gente tem vetores de mesma direção, e sentidos opostos. Bom, outro caso interessante para a gente analisar é o caso em que a gente tem um ângulo de 0 graus, ou 0 radianos, né? Então, a gente está vendo os extremos. O ângulo de 180 graus, ou π radianos, que é a mesma coisa. Então, acontece isso. E se o ângulo for 0? Se o ângulo for 0, segundo caso importante, se o ângulo que a gente chamou de θ aqui for 0 radianos ou 0 graus, o que vai acontecer na verdade? É como se um vetor, né? Na verdade, é um vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido do outro. Não há ângulo entre os vetores, não há nenhum ângulo, imagina aqui minhas duas canetas, como se não houvesse nenhum ângulo entre esses vetores. Se não há nenhum ângulo entre os vetores, então um está na mesma direção e no mesmo sentido do outro. Então, está aqui o meu vetor U e o meu vetor V. E no caso em que o ângulo é 0 graus ou 0 radianos, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, nesse caso, vetores de mesma direção e sentido. Direção e sentido.
O outro caso interessante, que a gente vai abordar muito ainda, tá? Vou colocar aqui um terceiro caso que é interessante da gente analisar, é quando o ângulo entre estes vetores é π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus. Se o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, esses vetores são ditos ortogonais. Um vetor é ortogonal ao outro, um vetor é perpendicular ao outro. Então, nesse caso, você vai ter um vetor U e o vetor V formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, esse caso é o caso em que o ângulo é de π sobre 2 radianos. A gente vai estudar como calcular o ângulo, vou obter uma fórmula para calcular o ângulo e etc. A gente vai fazer relação com produto escalar, tem bastante coisa ainda. Mas a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? É interessante nesse tipo de... Quando a gente tem um ângulo de π sobre 2 aqui, a gente consegue, na prática, né, fazer o seguinte. Esse vetor que corresponde à diagonal aqui, a gente viu que ele é o vetor U mais V. O vetor U mais V corresponde à diagonal. Ou seja, nesse caso, o tamanho dessa linha aqui é módulo de U mais V, o tamanho dessa linha, desse vetor, é módulo de U, e o tamanho desse vetor é módulo de V. É isso? Bom, se você parar para analisar, né, que é um triângulo retângulo, se esse lado aqui é módulo de V, o outro também é módulo de V, então o tamanho desse segmento é módulo de V, e nesse triângulo aqui você consegue usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, se dois vetores são perpendiculares, são ortogonais, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Isso significa que hipotenusa ao quadrado, que é módulo de U mais V ao quadrado, é igual ao cateto, que é módulo de U ao quadrado, mais o outro cateto, que é módulo de V ao quadrado. Essa simples relação aqui, o teorema de Pitágoras, só é aplicado aqui porque a gente tem um triângulo retângulo, e o triângulo só é retângulo porque os dois vetores são perpendiculares, tá bom? Então essa é uma coisa que é interessante falar sobre os vetores ortogonais. No caso deles, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras desse jeito para resolver alguma questão. Bom, dando continuidade, ainda vou falar sobre vetores perpendiculares, mas se você tem vetores que são perpendiculares lá, como a gente viu, tem o vetor V e tem o vetor U, e esses vetores são perpendiculares. Então também é importante falar que se você pegar um múltiplo do vetor U, ou seja, se você pegar o vetor K vezes U, certo? O vetor KU continua sendo perpendicular ao vetor V. Se U é perpendicular a V, então KU é perpendicular a V também. Não é isso? O ângulo aqui continua sendo de 90 graus. E da mesma forma, se você pegar um vetor KV aqui, um múltiplo de V, então o vetor KV, se V é perpendicular a U, o vetor KV também é perpendicular a U. Legal? E, para acrescentar, falar um pouquinho sobre o ângulo entre vetores da seguinte maneira, como uma observação. Pessoal, tudo isso está na apostila, então vocês podem acompanhar por lá, tá? Bom, se você tem um vetor U e esse vetor forma um ângulo com um vetor V aqui, bom, eu posso te perguntar qual é o ângulo que o vetor V forma com um vetor menos U, tá? Então, eu sei o ângulo do U até o V. Qual que é o ângulo que o V forma com o menos U? Primeiro, se o vetor U é esse, o menos U vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor vai ser o menos U. É o oposto dele, ou seja, está na mesma direção, mas tem sentido contrário. Legal? Então, qual que é o ângulo que o vetor V
forma com um ângulo menos U. Eu estou perguntando qual que é esse ângulo em vermelho aqui. Bom, os ângulos são suplementares, certo? O ângulo entre o vetor U e V mais o ângulo entre o vetor V e menos U tem que dar 180. Então, são ângulos suplementares. Isso significa que se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui vai ser 180 graus menos θ. Ou, em radiano, esse ângulo vai ser π menos θ. Então, por exemplo, imagina que esse ângulo aqui é entre o vetor U e V é de 30 graus. Se é de 30 graus, quanto é que dá 180 tirando 30? 180 menos 30 dá 150 graus. Tudo bem? E a mesma coisa vale em radiano. Lembrando que a soma dos dois ângulos, 150 mais 30, tem que dar 180, pois os ângulos são suplementares nesse caso. Então, os ângulos entre os vetores U e V e menos U, são ângulos suplementares. Galera, então eu comecei essa aula falando um pouquinho sobre ângulos em radianos e graus, né? Que a gente tem a relação de π radianos equivale a 180 graus. O que a gente considera quando a gente fala do ângulo entre vetores, que é o menor ângulo, e falei dos casos do ângulo de 180, de 90 e alguns outros casos específicos, né? Quando você tem um vetor e um múltiplo do outro vetor, qual é o ângulo que eles formam e etc. Então, essa explicação é introdutória sobre ângulos. Na próxima videoaula, eu vou deduzir uma fórmula que permite calcular o ângulo. Se eu der as coordenadas dos vetores, de dois vetores, eu consigo calcular o ângulo através de uma fórmula. E eu vou chegar a essa fórmula, vou deduzir essa fórmula e mostrar como utilizar essa fórmula, mostrar também como utilizar a calculadora científica que a gente vai precisar aqui para resolver alguns problemas, tá bom? Então, bons estudos a todos. Não deixe de se inscrever no canal, curtir aí o vídeo, compartilhar com os amigos, ativa o sininho aí também, para que vocês possam receber as notificações assim que eu for postando os novos vídeos, tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.